Olá, professores, sejam bem-vindos. E neste segundo vídeo sobre Google Formulários, nós vamos falar sobre algo muito importante, que são as configurações de um formulário. Eu vou abrir aqui o formulário que eu criei no vídeo anterior, e logo depois que você criar o seu formulário, colocar um nome aqui para o arquivo, você pode então configurar o seu formulário. E para fazer essa configuração, a gente acessa essa engrenagem que fica aqui no canto superior direito. Então eu vou clicar nessa engrenagem e abre então essa janelinha aqui das configurações. E aqui eu tenho três abas dentro dessa janela de configurações. Eu tenho a aba geral, que é essa primeira que está aqui aberta. Tenho a aba apresentação e a aba testes. E eu vou mostrar aqui para vocês quais as opções de configuração que nós temos em cada uma dessas abas. Vou voltar aqui primeiro na aba geral e já vou logo chamar a atenção de vocês para esse item que está aqui, marcado inclusive, que está escrito assim: restringir aos usuários em Secretaria Municipal de Educação de Volta Redonda e das organizações confiáveis. Se você estiver utilizando um formulário dentro de uma conta institucional, no meu caso aqui eu estou utilizando uma conta institucional da Secretaria Municipal de Educação de Volta Redonda. Então, se você estiver criando um formulário dentro de uma conta institucional, essa opção vai aparecer para você aqui nas configurações. Se você estiver criando um formulário no Gmail pessoal, essa opção não vai aparecer, tá? O que significa isso aqui? E vocês podem ver que quando eu abri as configurações, essa caixinha já estava marcada, porque ela vem marcada como padrão, tá? O que significa isso? Se eu deixar essa caixinha aqui marcada, somente pessoas que possuem contas institucionais da mesma instituição que eu, no caso aqui da Secretaria Municipal de Educação de Volta Redonda, vão poder responder este formulário. Então, eu estou limitando esse formulário às pessoas da minha instituição, da minha organização, tá? Então, se você está utilizando uma conta institucional, você pode limitar o acesso às pessoas da mesma instituição que você, deixando essa caixinha marcada. Se eu desmarcar essa caixinha, qualquer pessoa, né, que tenha uma conta Google, que tenha um Gmail ou de qualquer outra conta institucional, enfim, vão poder responder. Então, primeira coisa que eu tenho que pensar, eu quero que este formulário fique restrito à minha instituição, ou eu quero que este formulário seja um formulário aberto para outras pessoas, né, não necessariamente aquelas que têm conta institucional da mesma organização que eu, tá? Então, é algo para você pensar logo na hora que você começar a configurar o seu formulário. E aqui entram detalhes muito importantes. Por exemplo, se você for utilizar aquela opção que tem lá no Google Sala de Aula, que é a atividade com teste, tá? Lá na frente a gente vai falar um pouquinho disso. Se você for utilizar o formulário para aquela função específica lá dentro do Google Sala de Aula, que importa a nota do formulário e tudo mais, você precisa deixar essa opção marcada, tá? Essa opção precisa estar marcada. Se ela estiver desmarcada, você não vai conseguir fazer aquela importação de notas que tem lá no Google Sala de Aula. E se você não está entendendo nada do que eu estou dizendo, fica tranquilo que lá na frente a gente vai falar sobre essa atividade com teste no Google Sala de Aula, ok? Então já sei para que serve essa primeira caixinha aqui que eu estou mostrando, tá? Vou deixar ela marcada aqui como exemplo. E aqui embaixo tem, né, já que eu estou mostrando aqui essa caixinha, eu vou mostrar aqui embaixo uma outra, que é essa aqui, limitar a uma resposta. Essa caixinha, ela vai fazer com que as pessoas que estão respondendo o seu formulário só possam responder uma única vez. Então, com aquela conta, com aquele e-mail que ela está usando para responder, ela só vai poder responder uma única vez, tá? Depois que ela respondeu, ela não consegue responder de novo o mesmo formulário. Então, essa opção é interessante para aquelas pessoas que às vezes respondem o formulário 3, 4 vezes, né? Principalmente eu vejo muitos professores dizendo isso, que o aluno vai lá e faz a mesma atividade 4, 5 vezes. Então, para você não receber a mesma atividade várias vezes da mesma pessoa, você precisa deixar essa caixinha aqui marcada e limitar a uma resposta para cada conta, né, que acessar o formulário e responder, tá bom? Então já deixei aqui, já mostrei para vocês duas opções que nós temos de configuração. Aqui em cima, vou voltar aqui em cima agora. Você pode escolher se o seu formulário vai coletar endereços de e-mail,
Então, se você deixar essa opção aqui marcada, vai aparecer aquele campo de e-mail, né, para a pessoa colocar o e-mail dela, e aí ela vai ser obrigada a informar o e-mail. Se ela não informar o e-mail, ela não consegue enviar o formulário. Então, você precisa deixar essa caixinha marcada. Agora, se você não quer que colete e-mail, você pode deixar ela desmarcada. Tudo isso aqui são configurações que você vai definir de acordo com a sua proposta, com o seu interesse para esse formulário, tá bom? Então, supondo que eu queira coletar endereços de e-mail. Além de coletar o e-mail, eu tenho também a opção de oferecer recibo de resposta para as pessoas que responderam o meu formulário. Então, se eu quero que as pessoas recebam um recibo, uma cópia, né, do que elas responderam, eu posso marcar essa caixinha de recibo de respostas. E aí, se eu marco essa caixinha de recibo de respostas, eu posso configurar se a pessoa vai receber esse recibo se ela solicitar. Então, na hora que ela termina de responder um formulário, vai ter lá a opção dela solicitar o recibo, e aí ela recebe esse recibo por e-mail, para o e-mail que ela colocou aqui, porque você obrigou, né, o formulário a coletar o e-mail, então a pessoa vai ter que fornecer um e-mail, e aí ela vai receber esse recibo lá no e-mail dela. Então você pode deixar configurado para a pessoa solicitar o recibo, se ela quiser, ou então, se você quiser, que seja obrigatório, que sempre que alguém responder o formulário, receba automaticamente o recibo de resposta, você deixa marcada a opção sempre. E aí, logo depois que a pessoa respondeu e enviou o formulário, ela recebe no e-mail dela uma cópia deste formulário com as respostas que ela colocou lá no formulário, tá? Então, é como se fosse um comprovante de que ela respondeu aquele formulário. Essas configurações aqui de recibo de resposta, elas só estão disponíveis se você ativar a coleta de e-mail. Se você desativar a coleta de e-mail, não tem como você configurar esses recibos de resposta, ok? Então vamos descer aqui mais um pouquinho nessa aba de configurações. Temos também algumas outras opções aqui. Você pode autorizar a pessoa que respondeu o formulário a editar as respostas após o envio. Então ela pode enviar o formulário e aí aparece para ela a opção de editar. Então ela pode, mesmo depois de ter enviado, ela pode voltar e modificar alguma resposta. Então, se você quiser que a pessoa tenha permissão para isso, você vai deixar marcada essa caixinha. Tá? Então a pessoa vai poder responder, enviar, e mesmo depois de enviado, ela pode voltar e modificar alguma coisa no formulário. E você pode também autorizar as pessoas que estão respondendo o seu formulário a ver gráficos sobre as respostas. Então, elas vão poder ver gráficos e dados estatísticos sobre as outras pessoas que responderam o formulário. Então, supondo que seja uma pesquisa que você esteja fazendo, você prefere arroz ou feijão? E aí você fez essa pesquisa e as pessoas estão respondendo. Então aí uma pessoa foi responder o seu formulário, ela marcou lá que ela prefere feijão e enviou o formulário. Logo depois que ela enviou, ela poderá ver gráficos de quantas pessoas já responderam e qual o percentual que marcou feijão, qual o percentual que marcou arroz. Então elas podem ver gráficos, né, vamos dizer assim, dados sobre as respostas de outros participantes. Então, se você quiser que as pessoas tenham essa possibilidade, você pode deixar essa caixinha aqui marcada, tá? Acaba ficando muito parecido com algumas pesquisas que a gente sempre vê na internet, nas redes sociais, onde a gente participa da pesquisa, responde a pesquisa e logo depois que a gente envia a nossa resposta, a gente pode ver os gráficos de percentuais ali de respostas de outros participantes. Então seria mais ou menos isso. Então temos essas duas opções: editar após o envio, onde a pessoa pode entrar novamente no formulário e mudar as respostas dela, e também se ela pode, depois que ela enviar a resposta, se ela pode ver esses percentuais, esses gráficos relacionados a respostas de outros participantes. Tá? Eu aqui no caso não quero nenhuma dessas duas opções, eu vou deixar desmarcado. Obviamente, se a gente está fazendo um teste, uma prova, né, não é legal você deixar que as pessoas editem após o envio, senão ela pode entrar depois e modificar o que ela respondeu, tá? Então é bom deixar desmarcada se for esse o caso. Ok, agora eu já vi então as configurações que eu tenho aqui na aba Geral. Posso passar para a aba Apresentação. E aqui na aba de Apresentação,
a gente pode configurar também algumas coisas, por exemplo, mostrar barra de progresso. Essa opção aqui é quando você tem aquele formulário grande, todo dividido em seções, em páginas. A gente vai ver também depois como que a gente faz um formulário assim. E aí vai aparecendo lá embaixo, né, quantas páginas tem o formulário e qual parte que a pessoa já respondeu. Então vai mostrando lá, 1 de 10, 2 de 10, e aí tem uma barrinha que vai andando, né, de acordo com o tamanho do formulário para a pessoa ver o quanto ela já respondeu e o quanto ainda tem de formulário para ela responder. Então a gente pode configurar para aparecer essa barra de progresso, é um detalhe que fica a critério de cada um. A gente também tem a opção de embaralhar a ordem das perguntas, e isso aqui é muito legal quando a gente está fazendo um teste ou uma prova, porque aí um aluno às vezes vai se comunicar com o outro, né? Ah, o que você colocou na número 5, na número 4? E aí, se você seleciona essa opção de embaralhar as perguntas, toda vez que alguém abre o formulário, né? Cada vez que uma pessoa vai abrir o formulário, essas perguntas vão aparecer numa ordem diferente. Então, elas vão sendo embaralhadas de acordo com que as pessoas vão respondendo o formulário. Então, um aluno vai abrir o formulário, vai ter uma ordem de perguntas. Quando o outro aluno abrir, a pergunta número 2 já não vai ser mais número 2, vai ser número 5. Então ele vai embaralhando essas perguntas. Mas para o professor, para você, dono do formulário, quando você abrir o formulário para ver as respostas, você não vai ver nada embaralhado, tá? Você vai ver na ordem original que você construiu o formulário. Essa questão de embaralhar é uma coisa automática que vai sendo feita para as pessoas que estão respondendo. Mas quando ele vem para você com as respostas, as respostas vêm todas dentro da ordem que você construiu aqui no seu formulário, tudo certinho, tá? Então tem essa opção aqui de embaralhar perguntas. E você também pode autorizar a aparecer aquele link que a gente já deve ter visto, vocês já devem ter visto lá no final de um formulário, quando termina de responder um formulário, aparece um link assim, enviar outra resposta. Então você pode autorizar esse link aparecer para as pessoas, né? Para as pessoas logo depois que responderam o formulário, poderem enviar uma nova resposta, tá? Esse link geralmente é interessante quando você tem mais de uma pessoa respondendo um formulário usando o mesmo aparelho, estão juntas, né, respondendo, aí um vai responder, logo depois que um respondeu, o outro vai responder também, e aí já tendo esse link ali, já clica, já abre novamente o formulário para outra pessoa responder. Se é um teste, se é uma prova, né, talvez não seja interessante deixar esse link para enviar uma nova resposta. Então, talvez seja melhor você deixar desmarcado, tá bom? E aqui vale ressaltar que se você configurou o formulário para ficar limitado a uma resposta por pessoa, né, para cada conta, a pessoa que clicar nesse link, ela não vai conseguir enviar uma nova resposta. Ela vai ter que alternar a conta, né, se for o caso de uma outra pessoa respondendo, vai ter que alternar a conta, fazer um outro login para poder conseguir responder novamente o formulário. Porque se o formulário está configurado para ter apenas uma resposta para cada pessoa, mesmo que você habilite esse link e a pessoa clique nele, ela não vai ser autorizada a responder de novo, tá bom? Então, essas 3 caixinhas aqui para você configurar de acordo com a sua preferência. E aqui embaixo, a mensagem que vai aparecer para a pessoa logo depois que ela enviar o formulário. Então, dependendo do que for o seu formulário, se é uma pesquisa, se é uma prova, se é um teste, né? Enfim, seja lá o que for, você pode colocar a mensagem que você quer que apareça para a pessoa aqui no final. Suas respostas foram enviadas, obrigado por sua participação, aí fica a seu critério, tá bom? Então, você pode colocar aqui uma mensagem de confirmação. Por padrão, já vem essa mensagem aqui, sua resposta foi registrada. Então, se você não colocar nada escrito aqui, vai ficar como padrão essa frase que já vem no formulário, sua resposta foi registrada, tá? Se você quiser modificar, é só você colocar aqui né, a mensagem que você quer. Recebi sua atividade, obrigado. Então, por exemplo, coloquei essa frase, é essa frase que vai aparecer quando a pessoa enviar o formulário. Bom, e passando para a última aba aqui das configurações, a aba de testes. Aqui na aba de testes, eu vou
autorizar o meu formulário, eu vou habilitar, melhor dizendo, o meu formulário para funcionar como um teste. E quando eu digo teste, não é somente teste, prova, tá? A função teste aqui no formulário permite que tenha correção automática nas questões, ou seja, você poderá configurar chaves de resposta e atribuir pontuação às questões. Mas isso não serve somente para avaliações. Você pode utilizar essa função teste para fazer atividades como, por exemplo, um quiz ou outros jogos, tá? Então a função teste, ela não significa necessariamente que o formulário é uma prova, é uma avaliação, tá bom? Então se você está fazendo o formulário e você quer colocar ali uma correção automática, por exemplo, né? Você quer colocar gabarito, quer colocar uma pontuação, você tem que habilitar a função teste. Então você clica aqui nessa aba de teste e você ativa a chavinha criar teste. E aí você pode então ter a possibilidade de fazer todas essas configurações de gabarito e de pontuação, que a gente vai ver também nos vídeos seguintes, como que a gente faz isso. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é habilitar aqui a chavinha do teste para que esse formulário seu possa ter então chaves de correção e possa ter pontuação configurada aqui nas questões. Essa segunda opção que vocês estão vendo aqui é para quem utiliza, para instituições que utilizam Chromebooks gerenciados. Então, acho que a gente não precisa falar disso aqui, né? Não é o caso nosso. Bom, a partir do momento que eu liberei, né, que eu ativei, melhor dizendo, a função de testes, eu tenho aqui algumas configurações que eu preciso fazer para esse formulário. Primeira coisa, eu vou liberar a pontuação, eu quero liberar a pontuação da pessoa, do aluno que respondeu o formulário, imediatamente, logo depois que ele responder. E aí, se eu deixar essa primeira opção aqui, imediatamente após o envio, se eu deixar essa opção marcada, logo que o aluno ou a pessoa responder o formulário e enviar, vai aparecer o botãozinho ver resultados. Aí a pessoa pode clicar ali e ela vai ver o resultado, né? Vai ver a pontuação, enfim, os resultados do que ela respondeu. E aí você deixa então marcada a opção imediatamente após o envio. Agora, se você quer, primeiro, que a pessoa responda, você vai receber esse formulário, aí você vai olhar, vai analisar lá, né? E depois disso você vai liberar a pontuação, você marca essa segunda opção. E aí a pessoa, depois que ela responder, você vai receber, obviamente, todas as respostas das pessoas. E aí depois, lá dentro do formulário, você vai ter a opção de liberar essa pontuação. Aí você libera de forma manual essa pontuação e a pessoa recebe isso por e-mail, tá? Então tem essas duas possibilidades. A pessoa vê o que ela acertou, o que ela errou, enfim, os resultados do formulário, ela já vê logo depois que ela enviou, ela aperta o botãozinho e já vê, ou então você vai liberar isso depois, né, de forma manual dentro do próprio formulário, tá? Essa segunda opção de liberar os resultados posteriormente, eu indico ela se o seu formulário tem questões discursivas, tá? E quando a gente for falar aqui dos gabaritos, das chaves de resposta, você vai entender por que eu estou falando isso. Então, se o seu formulário tem questões discursivas, eu aconselho que você deixe essa segunda opção aqui marcada, tá bom? Ok. E além dessa opção que nós vimos aqui de liberação dos resultados, nós também podemos configurar o que a pessoa vai receber, tá, de resultado. Se ela vai poder ver o que ela acertou, as perguntas que ela acertou, se ela vai poder ver as perguntas que ela errou, né, as respostas que ela errou, e se ela vai poder ver os valores, ou seja, a nota. Então, se as suas questões, as suas perguntas aqui tiverem nota, tiverem uma pontuação configurada, você pode autorizar que ela veja essa nota, veja quanto ela acertou em cada questão. E aí, cada uma dessas opções você precisa deixar marcada. Então, se eu deixar essas 3 opções marcadas aqui, a pessoa vai poder ver as perguntas que ela errou, as perguntas que ela acertou e os valores, né? Qual foi a nota que ela tirou, quantos pontos ela ganhou ali em cada questão. Agora, se eu quero que a pessoa veja somente o que ela acertou, eu vou deixar
somente a opção de respostas corretas. E aí, quando ela for ver os resultados deste formulário, ela só vai ver o que ela acertou. Se eu quiser que ela veja o que ela acertou e o que ela errou, eu deixo marcado aqui, perguntas erradas e respostas corretas. E aí ela vai poder ver o que acertou, o que errou. E os valores, né? Então, se eu deixar valores marcado, ela vai ver a pontuação lá, quanto ela tirou em cada questão, se a questão valia 1 ponto, ela acertou, ganhou 1 ponto, ela vai ver isso. Se eu deixar essa opção desmarcada, por exemplo, aqui nesse caso, eu deixei marcado perguntas erradas, respostas corretas, mas não marquei os valores. Então a pessoa vai poder ver o que ela acertou, vai ver o que ela errou, mas ela não vai ver os valores. Então, se você botou lá 1 ponto na questão, 2 pontos, e aí a pessoa não vai ver quanto que ela tirou em termos de ponto, tá? Então, isso aqui também é uma configuração importante, principalmente quando estamos elaborando um teste, uma prova, e que você vai definir o que você quer que as pessoas, que os seus alunos, enfim, vejam quando eles forem ter acesso a esse resultado do formulário, tá? Lembrando mais uma vez que esse resultado pode sair de forma imediata logo após o envio do formulário, se você deixar aqui essa opção marcada, e aí a pessoa já vai, ela respondeu o formulário, vai ter o botãozinho ver resultados, e aí ela já vai poder ver, e ela vai poder ver o quê? O que você configurou aqui embaixo. Se você configurou que ela só vai poder ver respostas corretas, ela só vai ver o que ela acertou, tá? Então, o que você marcar aqui embaixo, ela vai poder ver, tá? Respostas erradas, corretas, os valores, enfim. Ou então, a pessoa pode ter esses resultados, pode receber esses resultados por e-mail depois, né? Quando você olhar o formulário depois e fizer uma revisão manual, e aí você vai ter lá a opção, um botãozinho para você liberar o resultado. Aí quando você clicar no botão, a pessoa recebe os resultados dela por e-mail. E vou reforçar mais uma vez, se o seu formulário tem questões discursivas, ative essa segunda opção, tá? Porque existem muitos detalhes na configuração de um gabarito de um formulário, principalmente quando é uma questão discursiva. Quando a gente for mostrar isso aqui no nosso curso, você vai ver por que eu estou dizendo isso, tá bom? Bom, pessoal, feita todas as configurações aqui na aba geral, na apresentação, nos testes, você vem e salva, né? Tem que salvar as configurações para elas terem efeito. E pronto, o seu formulário está configurado. E agora o próximo passo, então, é construir, elaborar aqui o formulário. E nós vamos, nos próximos vídeos, obviamente, ver todo esse passo a passo. Eu vou parar por aqui. No próximo vídeo eu vou mostrar como personalizar a aparência do formulário. Nos vemos lá. Um abraço.